come for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe, fortaleça a fé de cada um daqueles que, nesta oportunidade, estão nos acompanhando através da internet. Como vocês sabem, nós temos procurado fazer esse trabalho todas as terças-feiras. Nós tivemos uma reunião especial terça-feira passada em Toledo, onde transmitimos para nossos irmãos e ouvintes. Na oportunidade, nós tivemos o pastor Luquemba, lá da cidade de São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba. E então vocês tiveram a oportunidade de ver o nosso programa ao vivo, diretamente de Toledo. E o pastor Luquemba fez um roteiro comigo, juntamente com o pastor João Henrique. E o pastor João Henrique retornou no domingo pela manhã, e o pastor Luquemba continuou comigo. Chegamos ontem à noite em Curitiba, e ele está aqui na minha frente, ouvindo aquilo que nós vamos falar a vocês nesta oportunidade. Eu estou crendo que nós estamos aproveitando os últimos momentos da nossa estada aqui na Terra, ocupando o nosso tempo com aquilo que realmente é interessante para a nossa alma, interessante para os nossos corações. É um tempo significativo para a Igreja de Deus, para o povo de Deus. É um tempo significativo. E minha oração sempre é que o povo de Deus, a Igreja, venha nesses últimos dias a se apegar mais com a palavra, com a promessa que Deus tem dado, tem feito para os nossos dias. Como eu estava ontem falando com um amado irmão, dizendo que nós precisamos compreender profundamente o momento que nós estamos vivendo. A única maneira de nós estarmos apercebidos é conhecermos as profecias relacionadas a esse tempo. Eu estava lendo agora há pouco uma escritura que diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E todos nós sabemos que fé é revelação. E revelação não é algo feito pelo homem. Por isso Deus deixou esta chave tão importante para Ele próprio usar no tempo certo, para a pessoa certa. Então, a revelação cabe a Deus. Por isso, Jesus disse: Pedro, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E eu digo que a única maneira de não estarmos confundidos nesse tempo, com tantas portas que se abriram, com tantas interpretações, é se verdadeiramente Deus tenha nos revelado, através do seu Espírito, a sua palavra. Lembrando que Deus não faz nada na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, nós já temos uma ferramenta muito importante, que tudo que nós precisamos conhecer para esse tempo, Deus tem dado a um profeta, como deu para Moisés no seu tempo, como deu para o profeta Isaías no seu tempo, Jeremias, Daniel. Cada um veio no seu devido tempo com a comissão de levar o povo a entender o que estava acontecendo naquele tempo. Lembra, por exemplo, nos dias do rei Beltesazar, na Babilônia, quando eles tinham levado cativo o povo de Israel, eles não estavam apercebidos do perigo. Deus, então, desce e escreve com a sua própria mão na parede algumas palavras inteligíveis ao homem, aos teólogos, aos sábios e a todos eles.
Então havia alguém que sabia que entre os prisioneiros havia um homem sábio da parte do Senhor, e esse homem era Daniel. E quando Daniel é chamado para interpretar aquelas escrituras, notamos que ninguém sabia. Era algo que somente por revelação. Não era questão de entender a língua babilônica, entender a língua hebraica, ou a língua siríaca, ou qualquer língua do seu tempo. Não era questão de compreender intelectualmente em que língua estava escrito aquilo. Porque aquela língua não havia, não era de um país, não era uma língua de alguma nação. Então precisava-se a revelação. Por isso, a língua que Deus escreveu, seus mistérios na sua palavra, não pode ser entendido através de estudos ou inteligência humana. Então, quando Daniel chega ali, ele interpreta aquelas escrituras trazidas por Deus, que era um enigma para os babilônicos, e aquela escritura interpretada era a própria condenação do rei da Babilônia. Embora eles não conheciam, estavam em tempo de festa, como os pentecostais, eles estavam vivendo um tempo de muita regozijo, de muita alegria, de muita festa, cura, milagres, sinais. Estavam num tempo muito ocupado com essas coisas e jamais poderiam perceber que estava diante deles uma condenação. Deus trouxe uma condenação e que era necessário, então, um profeta. Buscaram por todos os lados e o rei estava angustiado, porque ninguém interpretava aquela escritura, até que foi apontado Daniel, e ele trouxe, e aquilo era a verdade, a revelação daquilo que estava escrito. Por 2000 anos, Deus tem deixado seus mistérios escritos de tal forma que não houve teólogo, não houve reformador, não houve inteligente, homem inteligente, ou alguém formado capaz de revelar o livro do Apocalipse. É cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, é águia, olhos como de águia, voando como águia, é o boi, é o leão, é o homem. Todos esses enigmas ou essas coisas que estavam escritas ali não pode ser entendido a menos que apareça o homem que tem a mente de Deus para compreender aquilo que Deus escreveu. E por isso Deus, então, levantou um profeta para que, através do profeta, para um povo específico, a palavra desse profeta é a verdade e ela nos prepara para compreender a condenação da Babilônia de hoje, como também compreendermos a salvação que Deus tem trazido para nós nesses últimos dias através das suas promessas. Eu quero iniciar meu trabalho hoje contando uma experiência entre o irmão Branham e o grande pregador chamado Bosworth, americano, um homem que realmente viveu a vida cristã e viveu a parte das Escrituras para o seu dia, para o seu tempo, e foi um verdadeiro homem de Deus. Eu quero narrar isso aqui para os irmãos, para mostrar que crer num profeta não é fácil. Crer no que um profeta falou também não é fácil. Precisa-se ser revelado para crer que tudo que o profeta falou é a verdade. Do contrário, nós vamos encontrar subterfúgios, nós vamos encontrar explicações e razões para questionarmos a vida e a profecia e o ensinamento de um profeta. Porque se fosse fácil, os judeus jamais teriam crucificado a Jesus. Porque ninguém mais do que os próprios judeus tinha a habilidade de estudar todo o Velho Testamento. Eles eram verdadeiros estudantes da Bíblia. Estudou
todo o livro de Moisés. Guardava os rituais, sábado, não comiam carne de porco. Eram homens que estavam verdadeiramente identificados da maneira intelectual com tudo que Moisés havia dito. Assim como nós vemos muitos intelectuais hoje seguindo a mensagem do profeta de Deus. Mas, quando chega no momento de tirar a prova se realmente você é crente dessa mensagem, é quando ele se apresenta. E quando essa apresentação, ela não vem da maneira que você pensou, porque ela vem da maneira que Deus estabeleceu. Então aí é que nós vamos provar se nós somos crentes verdadeiramente desta mensagem ou não. Essa experiência do irmão Branham foi na África. Vocês já leram isso no livro Sobrenatural. A experiência daqueles pregadores na África que pressionaram tanto o irmão Branham a mudar o itinerário, a ponto que ele teve que ceder à pressão daqueles homens, para mostrar para a igreja o quanto os próprios ministros que conviveram com o profeta foram usados para pressionar o profeta de Deus mudar o seu curso. E o profeta cedendo, conhecendo o que isso traria, ele ainda cedeu. Mas cedeu dizendo e mostrando o que isto traria para ele e para aqueles que estavam com ele também. Então, não é fácil você inclinar a uma palavra profética e dizer é verdade e realmente não discutir com aquilo. Essa passagem, então, nós encontramos, um irmão nos lembrou disso, falando dessa, e nós procuramos, mandou a citação em inglês, e nós traduzimos, que eu quero passar para a igreja na íntegra, essa experiência do profeta com os ministros e também com um grande amigo dele chamado Bosworth. Bem, eu fui orar, e o Billy Paul foi comigo, meu menino aqui, o rapazinho que distribuiu os cartões de orações aqui. E quando ele entrou no quarto, nunca vou esquecer, ele me abraçou, enquanto entrávamos pela porta, e disse: Pai, o Senhor escute a Deus, não ouça esses pregadores aí. Um menino de aproximadamente, quem sabe, 14 anos, foi em 1952, por aí, um jovem. Agora esse próprio jovem, criado ao lado do profeta, disse: Pai, o Senhor escute a Deus, não ouça esses pregadores aí, disse. Eu estou com o Senhor. Que bom é ter um companheiro, um filho companheiro, que pode crer que o pai está falando a verdade, que aquilo é a perfeita vontade de Deus. Um filho que não envergonha o pai, mas um filho que dá prazer para o pai, ficar ao lado do pai. E Billy Paul, nesta ocasião, se parou pelo papai e disse: Papai, eu estou com o Senhor. Disse: se tivermos que nadar para chegar em casa, eles estavam na África, fazendo aquela grande campanha dos anos 50, que vocês vêem no livro Um Profeta Visita a África, relatado também no Sobrenatural. Então ele disse: se tivermos que nadar para chegar em casa, agora seria cruzar o oceano nadando. Essa era a fé de Billy Paul, a confiança de Billy Paul no seu pai. Está vendo? Disse: eu vou ficar junto do Senhor, pai. É melhor o Senhor ouvir a Deus. E eu estava 1.000.000 de vezes melhor se eu estivesse escutado ao menino também. Agora, eu quero chamar a atenção, meus amados, que isto é humildade. O profeta relatando que esse menino, tão tenro, tão jovem, estava mais certo do que ele. Estava, Mombrana disse assim: olha, eu estaria 1.000.000 de vezes melhor se eu tivesse escutado ao menino também. Tanto escutado a Deus, como também escutado o menino também. Para mostrar, irmão, que Deus
para livrar a sua vida, o seu fracasso. Deus cruza o seu caminho. E às vezes ele cruza o seu caminho em coisas tão simples que você não percebe que aquilo é a voz de Deus. Mas é Deus trabalhando em simplicidade para te ajudar a não cair nas astutas ciladas de Satanás, que é comum a rodear o povo de Deus para vê-los destruídos. Mas o profeta tinha humildade para ouvir o seu filho dizer que o seu filho estava mais certo, muito certo, assim como Deus estava certo. Agora eu digo isso com respeito. Ele é só um menino, mas certamente Deus estava com ele. Deus estava com Billy Paul naquela experiência. Deus estava usando a voz, a vida do Billy Paul para falar ao seu pai que estava do lado dele. É muito bom quando você tem um amigo assim, que está disposto a te ouvir e crer que aquilo que você está falando é a verdade. É bom para o pastor que tem uma igreja, que confia, que crê que aquilo que ele está falando é a verdade e está disposto a caminhar junto, a nadarem juntos, a sofrerem juntos, sabendo que aquilo é a verdade. Porque é uma promessa da Bíblia, que nós padeceremos perseguições se quisermos viver piamente em Cristo Jesus. Então, desde logo, os amigos tornam-se poucos, mas esse pouco é o suficiente. Como Billy Paul disse, eu vou ficar junto do Senhor. O Mombrana disse, Deus estava com ele. E eu me abaixei para orar. Ele ia orar comigo, claro. Sendo só um menino, ele ficou com sono e foi dormir. E eu continuei orando até amanhã. Porque eles queriam mudar o itinerário do irmão Branham, onde Deus já tinha dito ao profeta onde ele iria. Mas a pressão dos seus administradores, dos pastores que estavam sediando a campanha. Então eu quero mostrar que mesmo homens que têm sediado campanhas têm cometido erros gravíssimos por não observar a direção de Deus para cumprir a vontade de Deus. Porque eles estavam naquela campanha e eram os homens de frente que determinavam ou que, pelo menos, eram os homens que preparavam o caminho aonde o homem de Deus estaria pregando. E agora Satanás estava usando os homens que deveriam ouvir a voz de Deus e conhecer a vontade de Deus. Esses homens que estavam trazendo aquela campanha para a África estavam agora sendo usados pelo diabo, pelo inimigo, para trazer uma consequência para a mensagem do irmão Branham. Quero lembrar que quando se cedia um encontro ou uma reunião, nós sabemos que essa pessoa está nessa circunstância de que o diabo poderá usá-lo para impedir a operação da perfeita vontade de Deus. Esses ministros eram homens de confiança do irmão Branham, homens experimentados, mas não quer dizer que esta experiência não daria abertura também do diabo entrar e mudar o curso daquela reunião e trazer uma consequência terrível para eles e para a mensagem que era o profeta de Deus. Então veja, assim como um pastor, uma igreja, ele está numa condição que se ele não vigiar, estará percebido que é o assim diz o Senhor, a palavra, a palavra de Deus para o dia, esse próprio pastor poderá desvirtuar a mensagem e levar a mensagem para outro caminho e trazer para si e para suas congregações a consequência da desobediência por não ouvir a voz de Deus, que é o que nós estamos vendo aqui nesse quadro. Um menino tinha mais discernimento da vontade de Deus do que todos aqueles ministros pregadores que estavam realizando a campanha do irmão Branham. Um menino jovem tinha mais convicção e segurança e revelação
de que o profeta estava certo, que o seu pai estava certo, a ponto de dizer: pai, nós voltamos a pé, porque até então o dinheiro daquela campanha, tudo o que havia estava nas mãos daqueles ministros. E mesmo que o irmão Branham quisesse voltar para os Estados Unidos, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Então, por isso que o filho dele diz: pai, nós podemos voltar a nado, se é assim, mas fique com aquilo que Deus tem dito. Esta é a perfeita vontade de Deus. É que nós, como crentes desta mensagem, ainda que vamos estar só, mas pelo menos vamos permanecermos fiéis o assim diz o Senhor, aquilo que o profeta disse que é verdade. Nós não precisamos de amigos, nós precisamos de Cristo, e Cristo nos dará os amigos que devem estar conosco nesta caminhada, assim como deu Billy Paul para estar ao lado do profeta. Então, veja bem, o irmão Branham foi orar até pela manhã porque a pressão era muito grande. O que farei? Como eu vou continuar nessa jornada, sabendo que Deus me mandou para determinado lugar? Ele veio no quarto e eu disse: o que esses homens estão fazendo? O que querem dizer? Ele disse: vá com eles, disse. Quem que veio no quarto? Deus veio no quarto, onde o profeta estava orando. Ele veio no quarto e eu disse: o que esses homens estão fazendo? O que querem dizer? Ele disse: vá com eles, disse. Você se encontra na condição agora. Foi escrito assim. Então você tem que fazer. Ele disse: mas lembre-se, não é a vontade de Deus e você vai pagar por isso. Meus amados, aqui nós estamos vendo um profeta de Deus tendo um encontro com o próprio Deus liberando ele ir a um lugar que não era a vontade perfeita dele. Isso era o amor de Deus pelo profeta. Não era a vontade perfeita de Deus que ele fosse a esse lugar pela pressão daqueles ministros. E Deus disse para ele, mas lembre-se, não é a vontade de Deus e você vai pagar por isso. Você vê? Mas vá, disse. Que você saiba disso, disse. Vá acordar seu filho e lhe diga de manhã. Eles vão enviar ele para a escola dominical e eles vão decidir orar pelos doentes. E no caminho de volta, ele vai começar a voltar com um homem num carro preto. E ele vai pegar um outro jovem. E na estrada para voltar, haverá um homem nativo vestido com um conjunto de safari branco parado junto ao eucalipto perto de uma ponte, preste a acertar um outro homem com uma vara na mão. Disse: teu filho vai te chamar a atenção para isso, e nisto tu saberás que eu estou te permitindo ir. Mas lembre-se, você pagará por isso. Por causa dessa atitude, o próprio Deus incluiu o Billy Paul nesta comissão, e que o próprio Billy Paul teria um sinal de que a vontade que era para ele ir, embora essa ida não era a perfeita vontade de Deus. Se um próprio profeta estava sendo pressionado a sair fora da vontade perfeita de Deus pela pressão dos seus amigos ministros, quanto mais um ministro está também sendo pressionado ou será pressionado por outros ministros a não cumprir a vontade perfeita de Deus. Mostramos o perigo e o quão é a pressão de um ministro sobre um outro ministro, sobre até uma campanha. Então quando ele saiu do quarto, ele maiúsculo, né? O Senhor, quando ele saiu do quarto, eu fui acordar o Billy e disse-lhe ao senhor Baxter, o qual está aqui bem agora, assentado bem aqui de trás na plataforma, aqui. Ele pode vir aqui e dar testemunho se tem algum erro no que estou falando. O senhor Jackson, o qual está sentado presente, e muitos dos outros, e eu passei, depois de ter acordado o Billy e dito ao Billy o que o anjo do Senhor havia dito. Vê, Deus o respeitou
porque ele estava do lado certo. Deus nunca vai te respeitar, meu irmão, minha irmã, se você estiver do lado errado. Sabe por que Deus abençoou Billy? Porque ele ficou do lado do seu pai. Se ele tivesse ficado do lado dos ministros que estavam pressionando o seu pai, pressionando a mensagem, para fazer uma coisa que não era correta, ou não era a perfeita vontade de Deus, Deus não teria respeitado o Billy Paul. O profeta está dizendo aqui, ó, Deus o respeitou porque ele estava do lado certo. E se você estiver do lado errado, fora da mensagem do profeta, do assim diz o Senhor, da vontade perfeita de Deus, Deus nunca vai te respeitar. Você pode ficar ao lado de qualquer homem, você pode ficar ao lado de qualquer ministério, mas se esse ministério ele não estiver honrando e esse ministério não estiver ao lado do profeta de Deus, Deus não te respeitará. Como não respeitaria o Billy Paul. E como o respeitou, porque ele permaneceu do lado certo, ainda disposto a pagar o preço, voltar nadando para a América com o seu pai. Ele disse, mas eu quero que o senhor saiba, eu estou do teu lado. Eu perguntaria, quantos que me ouvem nesta noite, querem estar realmente do lado do profeta? Não olhe a pressão, não olhe o que está acontecendo ao redor. Eram homens de Deus, entre aspas, né? Eram homens que estavam supostos a serem de Deus e ouvir aquilo que Deus estava realizando através do seu profeta. Mas eles preferiram ficar contra o profeta de Deus, obedecer suas próprias razões e não honrar o que o profeta disse. Por isso é que nós encontramos aquele mesmo espírito que estava na África, naqueles homens, ainda está hoje em torno da mensagem escrita do profeta, para fazê-la agir de uma maneira inconveniente, uma maneira errada, que não é a vontade perfeita de Deus. Então, depois disto, ele disse, então eu entrei onde os homens estavam. Eu acordei eles todos, o irmão Bosworth, o irmão Baxter, o irmão Stadscleve, todos eles. Eu disse, eu tenho a palavra do Senhor. Ele acabou de me encontrar no quarto. Ele, a experiência do próprio profeta, dizendo, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor me encontrou. Eu tenho a palavra do Senhor. Ele acabou de me encontrar no quarto. Agora ele disse que podemos ir, mas não será bem sucedido como deveria ser. E nós vamos sofrer. Eu mesmo vou sofrer uma grande perda. E todos vocês iam sofrer também. E eu disse, porque ele disse-me que, porque eu não estava obedecendo suas ordens, mas que ele permitiria, sendo que esses ministros africanos e as coisas que eles programaram e fizeram isso. Mas essa não é a vontade dele. Eu quero chamar sua atenção. Mesmo que o profeta tenha dito para eles que não era a vontade perfeita de Deus, mesmo assim, o que aconteceu? Mesmo assim, eles continuaram desobedecendo o profeta. Eu quero provar isso para vocês aqui. Que mesmo ministros que sabem que o profeta é um homem de Deus, preferem continuar desobedecendo o que o profeta fez, o que o profeta ensinou. Eles aqui, ó, o profeta veio para ele e disse, o Senhor me encontrou. Disse, não, mas isso foi na África. Não, esse espírito está hoje rodeando a mensagem, porque o mensageiro e a mensagem é um só. Diz o profeta que o mensageiro e a mensagem é um só. Mensagem, alimento espiritual no seu devido tempo. Ele diz que é um só. Esse mesmo espírito tentando levar a mensagem para caminhos alheios, tirando da vontade perfeita e levando para a vontade permissiva, continua hoje dentro da própria mensagem. Então ele disse,
nós vamos sofrer. Haverá uma grande perda. E é verdade. Estão perdendo mesmo. Nós vamos ver. Estão perdendo mesmo por não buscar a perfeita vontade de Deus. Porque Paulo, lá no princípio, quando ele estava estabelecendo a igreja, quando ele estava colocando o fundamento, ele disse, olha, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. Permanecerá o perfeito. E nós encontramos homens querendo continuar com o imperfeito, continuar com os atalhos, continuar com seus próprios pensamentos. Mas nós estamos no tempo da palavra perfeita. Os mistérios foram abertos. O 7º selo foi aberto. O 7º selo foi a vinda do Senhor para trazer a perfeição. A perfeição estava na cabeça, a cabeça desceu sobre o corpo. Nós não somos mais um corpo sem liderança. Nós temos a liderança da cabeça que veio sobre esse corpo, Cristo, voltando para a igreja, trazendo a palavra perfeita, mas aos teimosos ministros que, mesmo sabendo que essa mensagem é a palavra revelada de Deus para nós, eles querem continuar ainda resistindo ao que o profeta tem falado. Eles não querem olhar para o desvelar de Deus. Eles não olham para qual a atração sobre a montanha. Eles não olham mais para as mensagens como os ungidos dos últimos dias. Cristo é o mistério de Deus revelado. E assim por diante. Eles leem, na verdade, mas eles querem continuar levando sobre si o que esses ministros quiseram fazer com o profeta de Deus, levando e trazendo uma consequência para ele e para a própria mensagem. O problema para a mensagem, por quê? Porque o irmão Branham era a mensagem do seu dia. Ele era a palavra manifestada para o seu dia, e os ministros queriam deturpar a palavra carne, manifestada para o seu dia, porque Satanás fazendo isso traria uma consequência para os ministros e uma consequência também para a mensagem que era o profeta. Estavam resistindo à perfeita vontade de Deus. E nós encontramos aqui o profeta advertindo que essa desobediência ia trazer prejuízo. Esta obediência em observar a mensagem de casamento e divórcio é o que nós estamos vendo, a colheita no meio das igrejas. Olha a juventude, olha as separações, olha os problemas, porque eles falharam em tomar a palavra do profeta, como o profeta tem dito, pela revelação do Espírito, que não é a inteligência do homem, que tem trazido para as suas igrejas a interpretação da mensagem casamento e divórcio, que está causando todo este mal para os ministros e também para a própria mensagem, trazendo repúdio e escândalo para a própria mensagem, por causa desses ministros que, mesmo que o irmão Branham disse, foi Deus que falou comigo. Casamento e divórcio foi a coluna de fogo que desceu e falou, usou a boca do profeta para falar. Mas eles preferem desobedecerem, afrontarem, resistirem à própria mensagem e continuar e trazendo consequência para os seus seguidores. Então, o profeta diz, Deus me disse que eu poderia ir, mas isso vai trazer sofrimento, uma grande perda. E todos vocês iam sofrer também. E eu disse, porque ele me disse que, porque eu não estava obedecendo suas ordens, mas que ele permitiria, sendo que esses ministros africanos, e as coisas que eles programaram e fizeram isso, mas não é a vontade dele. E eu vou ter que pagar por isso. Irmão Baxter, que está me ouvindo agora, eu disse, assim diz o Senhor, se tivermos a reunião, será que, quando voltarmos à América, será entre 6 meses e 1 ano antes que tenhamos outro culto. Vê, eu disse, algo está para acontecer. Enquanto eu estava em Shreveport, Louisiana, o Espírito veio sobre mim e eu estava profetizando. E eu disse que havia uma armadilha preparada para mim na África. Uma armadilha preparada para ele
na África. Parece que a tendência desses africanos é realmente, parece que afrontar e resistir o profeta, a ponto que o próprio Espírito Santo disse que haveria uma armadilha preparada para mim na África. Será que esse espírito não está solto por aí, ainda, com armadilhas para resistir à mensagem do profeta, para resistir à palavra, para resistir à verdade? Será que esse espírito não está solto por aí, na África e outros continentes? Porque o Espírito havia advertido o profeta. Qual era a armadilha? Resistir à vontade perfeita de Deus. Qual era a armadilha do diabo, usando os ministros? Resistir, para mostrar que Mombrana errou, que Mombrana falhou, que Mombrana fez isso e aquilo. O Espírito disse que isso na África era uma armadilha do diabo contra o profeta de Deus ou contra a mensagem de Deus. Então eu desci e disse, bem, está bem, veremos o que vai acontecer. Irmão Bosworth, o idoso, muito querido, como um pai para mim, ele se virou na cama e disse, irmão Brana, você está errado. Agora, se você, irmão, conhecer quem era o Bosworth, o homem de Deus, justamente o Bosworth é que estava naquele debate em 1950 com aquele pregador batista, quando a coluna de fogo pairou sobre a cabeça do profeta e foi tirada aquela foto lá, em 1950. Agora, esse Bosworth, esse homem de Deus, piedoso, homem de Deus, que tinha sido testemunha ocular, testemunha fiel, do que Deus tinha feito na vida de William Branham. Na vida de William Branham. E eu quero depois, se Deus permitir, o Neville, meu filho, está preparando uma matéria para mim, daquilo que o Bosworth estava falando sobre o irmão Branham, quem era o irmão, nas próprias palavras do Bosworth, quem era o irmão Branham. Então, o próprio Bosworth, que era testemunha, e que viu a coluna de fogo, ouviu quando a foto foi tirada da coluna de fogo, agora vem ao profeta e diz que ele está errado. Então, para mim, não interessa se o irmão Branham orou por você, se o irmão Branham viu você nascer, se o irmão Branham te dedicou, se o irmão Branham te comissionou. Aqui nós estamos vendo um homem que estava presente quando a própria coluna de fogo desceu sobre a cabeça do profeta. Essa foto está no mundo inteiro hoje, está até no Museu de Artes Religiosas nos Estados Unidos, como uma testemunha de que aquilo é verdade. E, no entanto, agora, esse homem, depois de tudo isso, diz ao profeta, irmão Branham, você está errado. Que coisa, irmão. Agora, veja a reação do profeta, quando ele ouve alguém dizer que ele estava errado. Agora, hoje, o irmão Branham partiu, você fala o que você quiser do profeta, coloque na internet, difame a vida dele, difame a vida da sua família, coloque o que você desejar lá. Ele partiu, ele está na sexta dimensão. Mas veja como ele se sentiu quando o seu amigo Bosworth falou que ele estava errado. É que hoje as pessoas falam do irmão Branham porque ele não está aqui. Mas quando ele estava aqui, e esse homem disse que ele estava errado, eu olhei para ele, o meu coração simplesmente se partiu. O que aconteceria se o irmão Branham estivesse vivo hoje, para ver esses ministros que têm se levantado hoje, para falar acerca do irmão Branham hoje? O que aconteceria com William Branham se esse episódio, nos anos 50, ele disse, e o meu coração simplesmente se partiu? E hoje, com tanta coisa que se joga contra o homem de Deus, contra a sua mensagem, e não vem de macumbeiros, não vem de espíritas, não vem de denominacionais, porque isso não interessa para nós, isso não traz nenhuma reprovação para nós, quando essas ameaças vêm de fora dos seguidores da mensagem. O pior é quando isso vem
das próprias pessoas que deveriam estar defendendo a verdade, e elas são usadas como armadilhas para trazer o prejuízo sobre a mensagem que Deus enviou para nós nesses últimos dias. Profeta, o irmão Branham diz, o meu coração simplesmente se partiu. Veja, não importa quem seja você, você tem que pôr sua confiança em Deus. Você tem que confiar em Deus. Vê, e lá, os meus próprios irmãos, e o irmão Bosworth disse, irmão Brana, você está errado aí. Você está errado aí. Imagina, irmãos, imagina, queridos irmãos, igreja que me ouve nesta hora, imagina, irmão Brana disse, você tem que pôr sua confiança em Deus. E o profeta disse lá, os meus próprios irmãos, irmão Bosworth disse, irmão Brana, você está errado. Você está errado. O homem que viu a coluna de fogo, ou que acompanhou o ministério de irmão Brana, nós vamos relatar algum testemunho do irmão Bosworth aqui numa próxima oportunidade. Nós vamos relatar que o homem que estava relatando o testemunho da presença de Deus e acompanhou, agora teve coragem. O homem que acompanhou o profeta teve coragem de dizer que o irmão Brana estava errado. E esses homens que vieram depois, uma nova geração, vieram depois, como eles atuam? Como eles têm a coragem de dizer que o irmão Brana estava errado? São muito corajosos, porque o profeta disse lá, os meus próprios irmãos, e o irmão Bosworth disse, irmão Brana, você está errado. Aí disse, se você for tomar esse itinerário e passar por lá, você vai ver em abundância e em sobejo acima de tudo. Em outras palavras, o próprio irmão Brana disse que Deus tinha visitado ele. O anjo veio e disse para não ir. Agora o próprio irmão Bozo estava dizendo que o outro itinerário ia sobejar. Em outras palavras, ia superabundar das bênçãos de Deus. Quem era ele? Um homem cristão, um homem de Deus. E eu creio, um dos representantes do pentecostalismo, Bosworth, o grande homem de Deus, estava tendo uma ideia, uma revelação melhor do que o profeta tinha. A ponto de dizer, você está errado e esse itinerário será melhor. Quantos homens hoje estão atuando e agindo nessas mesmas condições? Tendo uma ideia, uma revelação melhor do que o profeta tinha para dirigir o povo e até prometendo que será muito maior e muito melhor. Esse Espírito não está longe. Esse Espírito está rodeando cada um de nós. Cada reunião de ministro, cada ajuntamento do povo de Deus, esses Espíritos continuam trabalhando para levar o povo a uma armadilha, aonde trará sofrimento, aonde haverá um preço a ser pago. E olha, se houver tempo para se pagar. Mas essa era a melhor ideia de irmão Bosworth. Ele tinha uma melhor ideia. Você sabe da sua palavra aí. E eu disse, irmão Bosworth, você quer me dizer, em outras palavras, será que eu estou escutando realmente o que o irmão está falando, irmão? Será que eu posso, será que eu estou entendendo que você está dizendo que eu estou errado, irmão Bosworth? Eu não posso entender, eu não posso. Que é isso, irmão? Será que é isso mesmo que o irmão quer dizer? Ele disse, você sabe? Eu disse, irmão Bosworth, você quer me dizer, eu estou falando com o Senhor, o irmão Bosworth, que Deus apareceu uma visão que não pode falhar, irmão Bosworth. É uma visão que Deus me deu. Não pode falhar, irmão Bosworth. Você não é um incrédulo, você é um crente, você é um companheiro, você é um ministro companheiro. Você tem visto a mão de Deus, você tem me acompanhado, e agora você me dizer que eu estou errado, irmão Bosworth. Eu não posso entender que eu estou dizendo que o anjo veio a mim e disse, e você não pode crer nisso? Ele disse, sabe qual foi o argumento do irmão Bosworth? E ele disse, irmão Brana, disse, Satanás, eu li num livro uma vez
que Satanás deu uma visão falsa para Adão. Agora, olha onde ele estava baseado para julgar o profeta de Deus. Livros católicos, livros denominacionais, livro de teólogo, livro de sei mais de quem. Quanta gente nas livrarias evangélicas comprando livros, maravilhosos livros de psiquiatras, de filósofos, de psicólogos. Eu só não vou citar o nome do autor de um livro aqui agora, porque eu não lembro o nome dele, que está cheio a livraria com nomes bonitos, né? Tipos que pregadores jovens, modernos, vai para a plataforma com o relatório do que esses teólogos ou psicólogos e psiquiatras estão falando. Nós temos pregadores aí que sobressaem com oratórias, baseado em livros. Aqui também o Bosworth está dizendo, eu li um livro. Quem sabe esse autor era de muita confiança do irmão Bosworth para afirmar que aquilo era verdade, para desafiar o profeta de Deus, para negar ou para desacreditar uma visão dada por Deus ao profeta de Deus. É isso que nós estamos vendo hoje. Eles estão lendo livros, eles estão examinando livros de fulano e beltrano, para tentar encontrar a falha no profeta de Deus e basear suas experiências. Há um dito onde ele diz, Satanás, eu li um livro uma vez que Satanás deu uma visão falsa para Adão. Meu irmão, diz o profeta, meu irmão, eu disse, irmão Bosworth, o senhor tem estado comigo na plataforma pelos últimos 5 anos quase. E o senhor tem visto tudo e sabe perfeitamente, eu disse. Eu não sei o que Satanás fez para Adão, mas eu sei que isso vem de Deus. A visão que eu tive é de Deus. Eu não quero saber se o diabo deu visão, deu revelação, se você leu isso no livro do Daniel, no livro do Pedro, do José, se foi na pregação do fulano, do beltrano, para mim não me interessa. O que me interessa é saber que isso realmente vem de Deus. E nada mais do que isso. Isso realmente vem de Deus. Vocês entendem? Isso vem de Deus. Já me mandaram aqui o nome. Tem uns bons livros, nada contra livros. Augusto Cury, que está nas livrarias, que alguns pregadores têm coleção desses livros para ter argumentos para florir os seus sermões, para florir as suas estantes, para florir suas pregações, suas belas histórias retóricas, para levar o povo ao delírio, não é? Mas a fonte, de onde estão tirando isso, quem sabe é mesmo que o Bosworth disse para o irmão Branham do livro que ele havia lido. E, no entanto, isso está encantando as pessoas. Mente fértil para contar historinhas, né? E animar o povo. Não. Hoje nós não estamos vivendo mais da imperfeição. O que em parte seria tirado. Nenhum cristão precisa mais estar examinando livros de terceiros para encontrar fé. Porque fé é uma revelação. E o profeta diz que a fé para o rapto está nas mensagens. Não no livro do fulano, não nesse livro que deu a revelação, que o diabo deu uma visão para Adão. Não interessa. O que a igreja precisa hoje é voltar para a palavra do profeta de Deus, que muitos crentes dessa mensagem estão desviados, engolindo tudo o que se traz para eles, porque estão cegos. Eles não conseguem enxergar mais, mas tem colírio. Deixa Deus abrir os seus olhos, teólogos da mensagem, para que Deus te mostre a promessa de Deus para a hora que nós estamos vivendo. Não estamos baseando nossas experiências em livros de terceiros. Nós estamos trazendo para o povo o que o profeta diz. Olha, leia a mensagem, a queda do mundo. Você vai encontrar o que o profeta fala desse tempo que nós estamos vivendo. Ele disse, eu não sei o que Satanás fez para Adão, mas eu sei que isso vem de Deus. Eu disse, agora, olha aí, vejam, você, não importa quem seja, quando Deus te dizer para fazer algo, vá fazê-lo.
Não me interessa se é sua mãe, pai, se for o pastor, se for o profeta, ou quem quer que seja, você ouça a Deus, vem? É o que eu estou dizendo para vocês, amados irmãos. Ouça a Deus, e Deus está na sua palavra, e Deus é a mensagem da hora para nós. Não importa se é seu pastor que está errado, se é seu bispo, se é arcebispo, é seu pai, sua mulher, é seu esposo, não importa quem seja, permaneça fiel à palavra, porque esse foi o conselho do profeta de Deus para esta hora. Sai dessa coisa morna, dessas armadilhas que vai te trazer consequências por não obedecer a voz do profeta. E vocês se lembrem, estou lhe dizendo a verdade. Há testemunhas aqui perto, e Deus é minha testemunha. Eu disse, tudo bem. Eu lhe disse o que ia acontecer e aconteceu. Sabe de onde nós tiramos isso? Citação, mensagem fé, relatório da viagem à África. Você pode ver se isto é verdade ou não é verdade. Agora, o que acontece é que você não acredita no que o profeta falou. Eu preguei aqui esses dias a mensagem Infalíveis, Palavras de Promessa, onde o profeta disse, de 40 anos depois, ele vem. O Senhor vem. E isso aconteceu e você não quer crer, porque você está encontrando algum livro, algum teólogo que está tirando de você a oportunidade de você ver o cumprimento da palavra de Deus. Então, o profeta diz, sabemos nós o que realmente necessitamos? Às vezes sentimos falta. Nós oramos por nossos desejos e às vezes nossos desejos não são nossa necessidade. Nós devemos saber que não compreendemos o que necessitamos. Nós pensamos que sim, porém Deus prometeu suprir nossa necessidade e aqui Ele fará. E eles estavam orando por um Messias. Quem não está esperando um rapto? Todos nós. Desde que nós nos convertemos na mensagem desse profeta, nós estamos aguardando um arrebatamento. Todos nós estamos esperando. E eles estavam orando por um Messias. E nós estamos orando por um rapto. E eles queriam um Messias. Mas aqui está onde está isto. Eles o queriam da maneira que desejavam. Eles querem um arrebatamento, eles querem ver a segunda vinda do Senhor, mas da maneira que interessa para eles. Deus não vem da maneira que te interessa. Deus vem da maneira que Ele prometeu, da maneira que Ele estabeleceu. E o seu estabelecimento está nas Escrituras, de Gênesis até o Apocalipse, e toda vez que ele veio secreto, camuflado, em máscara, escondido, em simplicidade. Todas as vezes que ele veio e se apresentou, através de seus profetas, através do seu próprio corpo, ele veio de uma maneira escondida, que somente o eleito pôde identificar. E essa segunda vinda não seria diferente. Por isso, o profeta de Deus pregou a mensagem. Deus escondido e revelado em simplicidade. Volte a ler ela de novo. Vê se você encontra o que veio depois dessa mensagem. E mostre para mim o que é que o profeta estava preparando a igreja para compreender o que era essa abertura da palavra, a abertura dos selos, o mistério do sétimo selo, onde o próprio profeta diz que já é história na mensagem com a alteração sobre a montanha. É que nós não queremos parar e nós queremos peitar o profeta. Nós queremos resistir o profeta, porque nós não temos humildade para ouvir o menino Billy Paul. Nós não temos humildade para ouvir o menino Billy Paul de 14, 15 anos de idade, que estava 1 milhão, o profeta estaria 1 milhão melhor se eu tivesse ouvido o Billy Paul, assim como Deus havia dito. Mas o que falta é humildade para ouvir um menino, para ouvir uma criança, para ouvir, porque são tão grandes demais, que somente os grandes podem falar com eles. E os grandes nunca observaram a estrela que guiou os magos até a palavra. Os grandes observatórios que esperavam por algo, não viram, mas foram homens comuns e simples que puderam examinar as profecias, que haveria esta estrela, e eles então tomaram conhecimento, foram revelados, olhando para o céu,
não consultaram a carne, não consultaram o sangue, consultaram a história, consultaram a Bíblia e viram que a estrela os guiou aonde estava a palavra encarnada, a palavra feito carne. Então hoje não é diferente. Ele não vem da maneira que vocês pensavam, que vocês desejavam. Não. E Deus o enviou da maneira que ele o queria, e eles o rejeitaram. E eles fazem o mesmo hoje. Fazem a mesma coisa hoje. Eles recusaram isto outra vez. Eles fazem a mesma coisa agora como fizeram então. Por quê? Pela mesma razão, que não vem da maneira que eles desenharam. Ele veio então, e nós sabemos que ele veio, e para eles, porém ele não veio acompanhando o padrão da forma que eles desejavam que ele viesse. E se Deus nos enviasse algo hoje, nós chamamos por isso, e a igreja, quando Deus envia isto, nós não queremos. Isto não encaixa com o nosso gosto denominacional. Isso não vem encaixar nossa concepção teológica às vezes, mas é a própria coisa pela qual oramos, o próprio pedido que pedimos diante de Deus. Deus nos enviou isto e nós recusamos isto e nos recusamos. Então, mensagem à queda do mundo, parágrafo 41. Estou lendo, porque isso foi o profeta, ele disse, Deus enviou isto e nós recusamos. O que ele nos enviou? Aquilo que nós mais buscamos, sua vinda. E agora, aguardando com ansiedade o rapto, e o eleito verá, mas o mundo nada saberá disto. E ainda quero terminar com isto. Quero terminar com esse parágrafo da mensagem, a queda do mundo. Deus lhes envia. Se Deus nos enviar, ou Deus nos envia em 1963, se Deus nos enviar em 1963 a mesma unção que ele teve lá atrás, no princípio, nós recusaremos isto como eles fizeram então. Já é uma profecia. O profeta disse, você vai rejeitar mesmo. A unção desce, o poder, o anjo forte, o Elohim, o Senhor, Cristo, desce, coloca sobre a terra, cumprindo a profecia de Mateus, de Lucas 17:30 e assim por diante, Mateus 24 e assim por diante. Ele cumpre. Aqui, ele está pregando em 1962. Ele disse, olha o que eu vou dizer para vocês, irmãos, o que vai acontecer em 1963. Ele disse, se Deus nos enviar em 1963 a mesma unção que ele teve lá atrás, no princípio, nós recusaremos isto como eles fizeram então. Agora, cumpriu ou não se cumpriu? Por quê? Se aquele ungido, o Messias, viesse à igreja, ele seria assim como a Bíblia diz que ele era. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se oramos por um Messias, um ungido, o quê? Desejamos um político religioso? Desejamos um gênio militar? Desejamos um cientista culto? Você deseja um cordeiro? Deseja um cordeiro que trará de volta, sem glórias para si mesmo, mas de volta a palavra, de volta um que lhe dirá a verdade, não importando o que seja. O que é então? Foi o Cordeiro de Deus que desceu com o livro aberto, trazendo o nome de todos os eleitos de Deus. Agora, tem aparecido muitos generais, muitos políticos, muitos grandes homens, que dizem que são eles. O profeta disse, não, eles vão rejeitar o verdadeiro Cordeiro, porque ele vem em simplicidade. Um que lhe dirá a verdade, não importa o que seja, vem? Fique certo com isto, em linha. Eles não querem isto. Se ele viesse hoje, ele seria como foi então. Ele permaneceria exatamente com a palavra do Pai. Ele estaria certo de que cada palavra que havia sido prometida na Bíblia seria manifestada aos filhos do homem. Isto é certo. Seria manifestado a quem?
ele estaria certo de que cada palavra que havia sido prometido na Bíblia seria manifestada aos filhos do homem. Isto é certo. Amém. Então nós estamos vivendo agora na palavra manifestada para os filhos do homem, plural. Filhos do homem, plural, que é o que nós estamos vendo, meus amados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija a não jogar para fora, como há prometido, que ele seria jogado para fora, que não seja agora que você jogue tudo isso para fora. Olha, que não adianta orar e vocês então aceitarem aquilo que realmente Deus tem prometido. Veja bem, vou ler essa escritura para nós terminarmos. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Alguns, não eram todos não. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Estava preso, mas a igreja estava preocupada de vê-lo solto, orando por ele. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Estava bem guardado. Pedro estava amarrado, guardado. Eu quero mostrar para vocês, Satanás não amarra a verdade. Satanás não consegue segurar a verdade. Aqui havia 2 soldados, bem guardados, 4 quaternos de soldados à disposição para guardar, e ali estavam nessas condições. Mas veja bem, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Então, aonde você estiver, aquartelado, guardado, amarrado por pastores, ministros, apóstolos, quem quer que seja, quando o anjo desce, ele te tira dessas amarras, desta prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. É um novo dia. A luz brilhou na prisão. Estávamos aprisionados por sistemas. A luz brilhou na prisão. E essa luz brilhou para que te dar a escapatória, para te tirar de um lugar que você não sairia por si mesmo. Você só pode sair através da luz do tempo da tarde. A presença do anjo forte é que te tirará dessas prisões religiosas. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era o real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Nós nem acreditamos que o anjo desceu, nos tirou, estamos caminhando solto, livre, é tempo de jubileu, e às vezes pensamos que não é real, é algo fora do comum que Deus está fazendo com o seu povo hoje, que a própria igreja está como Pedro, estarrecida, está preocupada, mas será que isto é real mesmo? Será que é dessa maneira? Mas depois que a luz resplandeceu, tirou as cadeias de tuas mãos, libertou, e agora ele diz assim: e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, primeira e segunda etapa, foram passados pela presença do anjo. Antes do anjo estava ainda amarrado na primeira e na segunda etapa, passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro.
que dá para a cidade, para que você saia dessa prisão. Quando o anjo forte desce, ele faz você sair da primeira, da segunda etapa, e você passa pelo lugar mais difícil, que é o que eles fizeram. Eles colocaram a porta mais fechada, mais segura, mais apertada, mais difícil, que é exatamente a porta que te levaria à liberdade, a entrar na cidade, a sair. Então, na terceira etapa, você cruzaria esse portão de ferro e entraria em liberdade para a cidade. Então, se barrou ali agora uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Agora, depois que o anjo forte desce, nos tira da segunda puxada, passamos pela terceira puxada, o anjo não está mais presente. O anjo agora não está presente. Agora você terá que caminhar. Você agora tem o poder para caminhar por si mesmo, porque o anjo apenas te direcionou a primeira e a segunda, e passou pela mais difícil, a porta de ferro. Agora você sai para fora. Agora você pode entrar na cidade, caminhando por si mesmo, porque você não está mais preso. A luz raiou e você foi libertado pelo poder de Deus, e agora pode percorrer a rua, e o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, quando o anjo liberta nós da primeira, da segunda puxada, coloca a terceira puxada, passamos pela porta de ferro, ele nos faz reunir com nossos irmãos que creem e que aguardam a mesma vitória. Vocês querem ver? E batendo Pedro à porta, e considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si. Essas coisas, quando você começa a pregar e torna realidade, ele diz que nós estamos loucos mesmo. Até a igreja, os irmãos, que deveriam dar boas-vindas, está chamando de louco, dizendo: o que é uma pessoa fora de si? Louco, não está com a sua mente certa. A própria igreja não podia entender essa grande obra de Deus. E quando, irmã, você sai da igreja, por esta razão, as pessoas com quem você conviveu vai dizer que você está louco. É verdade, fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Ela não estava duvidando. Ninguém tirava aquilo de Rode. A Rode estava convencida, ela estava certa que aquilo que ela viu era a verdade. Mesmo que os irmãos dissem: não é bem assim, isso é aquilo outro. Ela disse: não, eu estou convencida de que isto é a verdade. Que assim era. E diziam: é o seu anjo. Não, isso não. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acendendo-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Eles não vão entender essas coisas. Eu creio que esses soldados estão até hoje estudando a história para saber o que aconteceu com Pedro. E nós também podemos até preocupar e estudar, sabe o que aconteceu? Eu não sei, mas eu estava preso, mas hoje eu sou livre. Passei por todas as portas, estamos livres para entrarmos na cidade. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe com o que nós acabamos de falar, as experiências. Nós cremos na mensagem de um profeta. Não duvidamos, tudo que ele falou é a verdade. As visões, se há alguma que não se cumpriu, nós cremos que é verdade. Tudo o que ele falou é a verdade. A nossa gratidão por você
ter nos acompanhado nessa noite. Amanhã nós teremos, então, o culto de quarta-feira, né? Na sexta-feira nós vamos ter um culto de jejum e oração com a igreja. A partir das 8 horas da noite, nós vamos estar reunidos aqui em oração, orando pelos enfermos, pelos pedidos especiais. Nós vamos estar aqui, e a igreja, e você que me escuta pela internet, há um grande número que está participando conosco nessa noite. Eu convido a aumentar o número de irmãos que estarão jejuando, consagrando suas vidas sexta-feira, desde o amanhecer, do anoitecer de sexta até o anoitecer, ou do melhor, o anoitecer de quinta até o anoitecer de sexta. Vamos jejuar, vamos nos colocar diante de Deus, para Deus abrir a nossa boca para falar, os ouvidos para ouvir, e vamos nos entregar nas mãos de Deus, para que Deus possa nos ajudar. Então nós vamos orar por todos os pedidos. Deixa eu ver alguma coisa que chegou aqui. Só um minutinho aqui. Está bem. Depois eu lerei, eu responderei a essa irmã que nos escreveu esse e-mail. Mas a minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Espero que isso tenha ajudado a todos, em nome de Jesus. O irmão Claudemir nos acompanhou lá de Assis Chateaubriand. Irmão Guedes e família. Irmão Guedes e família de Cascavel. Irmão Lorivaldo, irmã Laís, Nayara e Abner em Curitiba. Irmão Lorivaldo, lá de Toledo, veio comigo, estará conosco durante essa semana, estará conosco no próximo domingo aqui também. Irmão Abner em Curitiba, Josiane Moeb em Curitiba, irmã Margarida em Curitiba, irmã Sandra em Curitiba, irmã Viviane também em Curitiba, irmão Silvio e família em Foz do Iguaçu, irmã Guiomar e família em Guaíra, irmão Marcos e família em Jataizinho, irmã Sueli Maia em Pinhais, Mandalete e família em São José dos Pinhais, irmão Joglair e família em São José dos Pinhais, irmão Pedro e família em São José dos Pinhais, irmão Sebastião e irmã Cleide, irmão Samuel, irmã Franciele, Bruno e Emanuele em São José dos Pinhais, irmã Terezinha em São José dos Pinhais, irmão Valdir e família em São José dos Pinhais, a irmã Eliane em Toledo, irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, irmão Gentil Guilherme em Caieiras, irmão Elismar Mendes, né, que está viajando, está em Campinas, está nos acompanhando. Nosso abraço a ele, aos irmãos aí, com certeza da igreja do pastor Carlinhos. Irmão Aparecida, irmã Zilda em Cosmópolis, irmão Josias e família, irmão Aquiles em São Paulo, irmã Ada, Novo Hamburgo, irmã Rosane, Novo Hamburgo, irmão Jonas e família em Passo Fundo, irmã Margarete e família em São Leopoldo, irmã Idalete em Blumenau, irmã Graziella e irmã Rebeca em Camboriú, irmão João Gomes em Camboriú, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmão Antônio Barabas no Turvo, irmã Gabriela, Berzina e Tereza em Belo Horizonte, irmão Gilson Menezes em Cristina, Minas Gerais, irmã Ana, irmã Nívia, Nádia e Nerci em Rio Manso, irmão Elifas e Mônica em Macaé, irmão Mário Hugo e família em Mossoró, Rio Grande do Norte. Deus abençoe, irmão Mário, que Deus te abençoe aí, tão longe, né? Mossoró, Rio Grande do Norte. Irmã Emily Araújo também em Montevidéu, no Uruguai, filha do irmão nosso diácono aqui, irmão Leonel. Irmão José e família em Jataizinho. Acabou? Creio que essa é a lista dos que estiveram conosco participando, e aqueles que não comunicaram, Deus abençoe de todas as maneiras, não é? Aquele abraço fraternal, e até amanhã, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus Cristo.